Boa noite a todos. Este é mais um evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa, nosso evangelho no lar, toda sexta-feira às 20 horas. E se você gosta de ouvir o nosso evangelho, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e venha fazer parte da nossa família do Grupo Irmã Marisa. Nós vamos envolver agora a nossa irmã Regina, que vai trazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira no Evangelho Online, que nós fazemos sempre às sextas às 20 horas. Vamos fechando os nossos olhos para a nossa oração, pedindo que Deus e Jesus, o nosso Mestre, possa nos fazer entender as suas palavras, seus ensinamentos, que nos vêm através do pão nosso, do Evangelho, e que possamos, com isso, termos uma noite, um fim de semana melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos envolver o nosso irmão Vicente, para que ele possa trazer para nós a lição do Pai Nosso, do Pão Nosso. Vamos lá, Vicente. Obrigado, boa noite. Obrigado, Regina. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evangelho com a preparação do livro Pão Nosso. É um livro psicografado de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que nos traz, na lição 77, responder. Emmanuel nos traz essas mensagens, sempre todas envolvendo o nosso amigo e irmão Paulo. E essas suas epístolas muito nos traz uma reflexão, principalmente do Evangelho, né? Para o nosso entendimento. E a lição de hoje nos chama bastante atenção do que é responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Essa epístola foi feita Paulo aos Tessalonicenses, devido à grande repercussão que tinha naquela época de outras doutrinas entrando junto com a doutrina do cristianismo. O ato de responder proveitosamente à inteligência heterogênea exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldade ásperas do caminho individualista, não se aplicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo
contribuindo uns com o dever de contribuir para que os desviados da simplicidade, da utilidade de se ajustarem. Toda resposta em assunto importante é remédio, pois é indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará, com benefícios, determinada denominação. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem critério. Aplicada em porções inadequadas, e verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que seja interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deve-se guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro de sabedoria celestial, em favor de ti mesmo. Não ouvides o melhor modo de entender a cada um. Essa mensagem trazida por Paulo nem sempre acarretaria, né, no dia a dia. Conseguimos manter o equilíbrio das nossas emoções? Que devemos esforçar-se para adquirir qualidade superior nos nossos pensamentos. Somos desafiados nos campos de nossos trabalhos, entre amigos e até mesmo familiares. No entanto, todos aqueles que nos levam a desviar do caminho do bem. É imprescindível controlarmos a nossa língua. O autor dessa lição nos demonstra o quanto devemos exercitar a paciência para compreendermos e responder adequadamente, mantendo a calma e a serenidade. Aprendamos a responder pacificando. Não sabemos os problemas que os outros estão enfrentando. Busquemos exercitar o nosso autocontrole e a nossa empatia. Não tenhamos dúvida que, agindo assim, somente temos a ganhar. Por isso, Emmanuel sempre nos lembra dos ensinamentos de Paulo através das suas mensagens. Muita paz a todos. E vamos envolver o nosso irmão Sérgio, que fará para nós o evangelho desta noite. Muita paz a todos. Muito boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, vamos buscando o alimento divino, o alimento sagrado, através do Evangelho de Jesus, que nessa noite está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 6 a 9, nós vamos ler e comentar. O item 6, os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, de 21 a 23. O item 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa,
será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus 7, de 24 a 27, e semelhante em Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. O item 8. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno nos reinos dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus 5, 19. O item 9 vem a explicação de Kardec. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo de mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam o altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos e nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, pois a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que expoliai as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras, de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei de amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade, não somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso a levarão de roldão. Muito bem, queridos irmãos.
vamos lembrar aqui que Jesus, naquele momento, falava dos fariseus, né? Da conduta dos fariseus, do comportamento dos fariseus, né? Eles valorizavam muito o exterior, as atitudes, as práticas exteriores, né? Jesus nos chama a atenção de que muitos vivem da aparência, né? Os fariseus se prendiam às práticas exteriores. Usavam roupas finas, abstinham-se de alguns alimentos, tinham seus rituais, gostavam de discutir nas praças, guardavam o sábado era do Senhor. Tudo era discussão, era motivo de discussão. Isso é da lei? Não, isso não é da lei. Aí aparece Jesus, né, mostrando que busca na lei o espírito que vivifica e não a letra que mata. Não adianta eu ter palavras que não tragam esperança nenhuma, né? Que só tragam medo, que só tragam temor, né? E eu não tenho uma palavra de entendimento para a criatura, né? Para que ela possa pensar, refletir e se renovar intimamente através de uma palavra bem compreendida, né? Eles interpretavam a lei segundo os seus interesses. Eram os doutores da lei cheios de malícia. Gostavam de ser observados enquanto discutiam. Normalmente, eles eram de famílias de rabis, famílias de tradição. Mantinham o poder sobre o povo simples daquela época. E é para eles que Jesus lhes falava, que pareciam túmulos caiados, brancos por fora e por dentro cheio de podridão. E em Isaías nós vamos encontrar lá no Velho Testamento, onde ele diz assim: essa raça me louva pelos lábios, apenas pelos lábios, mas não pelo coração. Andavam até com orações ao longo de suas túnicas, pequenas orações que eram para servir de discussão mesmo, né? Gostavam de discutir sobre as leis. Viviam buscando motivos para filosofar sobre a lei. E Jesus era um bom motivo para ser odiado, porque Jesus combatia, mostrava a verdade sobre o que estava por trás daquela imagem dos que se diziam doutores, né? Mais uma vez, Jesus fala que brilhe a vossa luz, ou seja, Jesus, ao invés de ficar discutindo sobre a lei, Jesus procurava a iluminação em cada um, né? E procurava mostrar que aquele ser humilde, miserável, existia uma luz interior que poderia brilhar. Ou seja, Jesus sempre consolando, sempre elevando a criatura. E dizia ainda: não é o que entra pela boca, mas o que sai do vosso coração. Jesus começa a questionar sobre os alimentos, quer dizer, esse alimento não é sagrado a Deus, esse é. Então Jesus começa a questionar. Para os fariseus, o alimento deveria ser sagrado. E, na verdade, tudo é sagrado aos olhos de Deus, né? A única coisa que não é sagrado aos olhos de Deus
é o mal que existe dentro da criatura. Por exemplo, o sábado, que tanto eles usavam essa lei, a lei de Moisés, né? Com muito rigor, né? Qual é o dia que não é sagrado para Deus? Todos os dias são sagrados para Deus, né? Então, via como eles se confundiam com a própria lei. Jesus vem mudar essas convicções que tiranizam a criatura, mantendo-a na ignorância. A criatura fica presa a certas leis que mata a criatura, ao invés de fazer ela viver, ter esperança no futuro, não é verdade? A criatura, portanto, ela acaba convivendo com essa situação ao longo do tempo, né? Alguns porque não tem outra saída, né? Tinham que obedecer. Outros já por querer levar vantagem sobre esta situação, né? Por exemplo, se aproximando, né? Tentando criar um certo vínculo com os fariseus, os doutores, com interesses outros, até de receber cargos e de serem de ter algum certo tipo de proteção, né? Mas, ainda assim, existe um outro lado. Muitos viviam sob a lei do menor esforço, né? Ou seja, eu me aproximo dos doutores e eu começo a viver da influência desses doutores e eu não preciso me preocupar com mais nada. Estou protegido e, de vez em quando, eu vou estar sendo agraciado ali, né? Muito bem. Ao passar dos anos, né, esses grupos de fariseus, eles foram se dissolvendo, é lógico, né? Depois dos ensinamentos de Jesus, os fariseus perderam a força, na verdade, né? Tudo aquilo que eles falavam sobre as leis foi caindo por terra, porque houve esse tempo de transição entre os ensinamentos de Jesus e os fariseus que batiam de frente com a lei. Mas então surgiram outros grupos. E, principalmente, veio o domínio da Igreja Católica, que continuou praticamente a mesma coisa, né, de forma um pouquinho diferente, né? Porque naquela época, quantas vezes não precisou se pagar, por exemplo, por uma reza ou por uma carta de indulgência? Ou seja, totalmente fora daquilo que Jesus tinha ensinado, né? Aqui já entra os interesses maiores daqueles que tinham poder, né? Quantas vezes um padre ou outras pessoas tiveram que nós tivemos que pagar de alguma forma ou com algum sacrifício, alguma coisa, para que pudessem orar por nós. As preces pagas que se transformaram de um sentimento íntimo por um interesse exterior, né? De comércio, muitas vezes. Já na época de Jesus, a questão dos sacrifícios, na compra de aves, animais, o comércio no templo, tudo para que você fosse salvo. Veja que essas práticas era tudo em busca da salvação, né? Tudo em busca da salvação. E para encontrar o reino de Deus, né? Por isso os fariseus se destacaram
por isso os fariseus detestavam Jesus. Passa a não ter mais sentido o sacrifício, o sábado, a compra da indulgência, as roupas finas, a reza repetitiva, o comércio. Nada disso leva ao reino de Deus. Atos exteriores, Senhor, Senhor. E hoje, né, claro que para nós que convivemos com o Evangelho, na doutrina espírita, e temos trabalhos que nós realizamos, por menor que seja, na casa espírita, mas esta lição do Evangelho de hoje vem, mais uma vez, reforçar a todos nós, né, que nós devemos lembrar desses momentos de farisaísmo, né, e que nós temos que sempre estar vigilantes. Por exemplo, eu trabalho na casa espírita. Olha, eu dou passe lá na casa espírita. Eu sou palestrante, né? Olha, eu comprei um DVD e vou levar para minha amiga lá ou para o meu amigo, que eles precisam ouvir essa lição. Quer dizer, só eles precisam ouvir, nós não, né? Então temos que tomar cuidado, né, com as nossas práticas do dia a dia, ficar sempre vigilantes, porque realmente os valores que serão aceitos no reino de Deus é a humildade e a caridade, como nos diz o Evangelho. É a prática da lei de amor, sem interesses, porque não adianta nós praticarmos caridade ou tentarmos ser benevolentes ou praticarmos a lei de amor se existir uma segunda intenção aí por trás. De nada, nem a doutrina espírita, nem qualquer outra religião vai transformar verdadeiramente o nosso íntimo. Porque enquanto houver outros interesses, nós não estamos cumprindo os mandamentos de Jesus, né? Então, meus queridos irmãos, que essa lição do Evangelho de hoje possa nos ajudar a refletir cada vez mais e no nosso compromisso de tentar nos elevar a cada dia e ser melhor a cada dia. Esse é o nosso compromisso, de ser melhor, não de ficar com segundas intenções. Nosso objetivo maior é somente servir, excluir interesses, eliminar o orgulho, a soberba e se renovar a todo instante. Que Jesus possa nos auxiliar, que a espiritualidade amiga que nos acompanha, os nossos mentores, nossos anjos guardiães e as lições do Evangelho possam sempre calar o nosso coração e a nossa consciência, nos renovando a cada dia. Isso é o que nos pede Jesus. Muito obrigado, muita paz a todos. Vamos envolvendo nesse momento a nossa irmã Vera, que trará para nós as vibrações da noite. Boa noite. Vamos assim às vibrações da noite. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, entremos em vibração de paz, amor, entendimento, tolerância e paciência. Roguemos para que Jesus possa nos envolver com muita paz e sua luz faça morada em nosso coração. E com nossos melhores sentimentos de amor, vamos vibrar muito carinho e vamos dessa forma expandindo as nossas vibrações, nos imaginando com um ponto de luz cobrindo todo o nosso planeta. E vamos vibrar pelo Brasil, por todos os hospitais, pronto-socorro, pelos profissionais de saúde, por todos os que ajudam, os que se encontram na linha de frente das enfermidades, para que possam ter o amparo do Mestre Jesus. Vibremos
amorosamente, pelas equipes de acolhimento no plano espiritual, e recebe carinhosamente a todos os pedidos de ajuda e oração, fortalecendo a todos com muito amor. Vibremos muito amor pelas pessoas que estão nos grupos de vibração, que necessitam desse acolhimento espiritual. Vibremos pelos nossos lares, para que possa ter a harmonia, o amor e a união. Vibremos pelos lares das famílias que passam por dificuldades e que possam receber nesse momento todo o auxílio necessário. Estamos vibrando pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os lares como uma forma de conduta. Vibremos em todas as casas de orações e seus colaboradores, pela nossa casa, pela minha Marisa, que nos acolhe com muito carinho. E assim, com eterna gratidão, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade por todas as pessoas que melhoraram ou foram curadas de todas as enfermidades, inclusive a da Covid. Assim, vamos vibrar pela paz no mundo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolvendo a Dilce para que possa fazer a prece de encerramento. Que assim seja. Então, queridos amigos, ao término do nosso evangelho desta noite, vamos somente agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebemos, por todas as famílias que receberam o amparo, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, e não deixa nenhum dos seus filhos ao abandono. Mas assim como nós vibramos a todos os necessitados, agora é a nossa vez de desenvolver o sentimento de gratidão por todas essas bênçãos, pelo conhecimento do Evangelho que chega ao nosso coração. E é assim, queridos amigos, que com os pensamentos elevados, nós vamos mais uma vez recordar a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, que é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males e perigos, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecendo a Jesus por essa semana e que na próxima sexta-feira nós estejamos aqui reunidos para mais um encontro com Jesus.